Como todos sabem, essa será a primeira aula, né, dessa matéria, na verdade, é a primeira vez que vocês estão vendo essa matéria, esse livro. Alguém já teve a oportunidade, pelo menos nas férias, abrir, folhear, ler? Vocês viram como é? É muito denso, o conteúdo é profundo, foi debaixo de muita pesquisa e também referência de alguns pastores e professores que nós estamos adquirindo esse material. Em primeiro lugar, parabenizar todos vocês pela sábia e nobre decisão de aprender as Sagradas Escrituras. Isso não é para qualquer um, né? Ainda mais nos nossos dias que estamos vivendo, mas é uma decisão sábia de cada um de vocês em aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa matéria que nós vamos estudar hoje, ou iniciar hoje, né? Vocês podem observar que o livro é bastante denso, grosso. Temos aí mais de 900 páginas, se eu não estou equivocado. Então temos aí mais de 800 páginas de material. Eu vou estar lecionando essa matéria para vocês, tá? Eu que vou estar lecionando essa matéria do Antigo Testamento. E mesmo que esse conteúdo seja bem denso e grande, nós vamos tentar esmiuçá-lo, ou seja, estudá-lo em 2 meses. Em 2 meses. Você pode pensar, mas como nós vamos estudar um material tão denso, tão grande em 2 meses? Vocês vão ver que a minha didática é um pouco diferente, tá? Então essa matéria que nós vamos estudar, ela é muito essencial para o nosso crescimento, tá? Por isso nós escolhemos esse conteúdo, esse livro e essa matéria. Haja vista que vocês já estudaram também parte do Antigo Testamento, não é verdade? E existem coisas que nós vamos ver aqui que vocês já viram na outra matéria, que foi um panorama geral, mas nesse aqui nós vamos entrar mais profundo, mais propriamente dito, em assuntos que vocês não viram antes. Então, como nós vamos trabalhar em 2 meses num conteúdo tão denso, tão grande? Bem, deixa eu mostrar para vocês como é que eu preparo as aulas, como é que eu preparei a aula e como eu vou preparar as aulas para vocês. Primeiro, eu seleciono pelos capítulos que seguem a sua sequência, tá? Se você já leu o livro ou está lendo o livro, você vai ver que ele segue uma sequência. E aí eu tiro por partes, por sequências, esse conteúdo e condenso ele numa aula só. Às vezes, um capítulo é o suficiente. Às vezes, vai precisar de mais 1 ou 2 ou 3 capítulos. Isso vai depender. Então, aí que está a grande questão de que nós podemos ganhar tempo com esse conteúdo. Hoje eu vou dar uma introdução na aula que eu preparei, né? Como eu disse anteriormente, como eu faço? Eu leio, eu estudo, eu pesquiso e organizo as ideias. E depois de tudo isso, pode entrar. Eu filtro o que é mais importante, seja bem-vindo, irmão, para não ficarmos aqui sem objetivo e transformar em todo o conteúdo que eu absorvo, leio, tomo tempo para ler, estudar e ler, naquilo que eu vou aplicar. Então, as nossas aulas, elas serão didáticas e aplicativas. Por isso que você tem que ter o livro e o meu conselho é, leia o livro, tá? Então, possivelmente, nas próximas aulas eu vou falar para você, leia o capítulo 1, 2, ou leia o 3 ou 4, ou tantos capítulos. Vai haver um momento que eu vou dar um dever, não é um dever, um trabalho, ou individual ou em conjunto. Fazendo assim, você vai então poder aprofundar mais, cavar mais naquilo que você tem nas mãos. Porque não é só uma leitura superficial, é adentrar, é cavar, é buscar o que nós estamos
fazendo. Esse é o propósito de nós estarmos aqui, tá? Eu entendo que esse livro, ele é mais acadêmico do que introdutório, do que uma teologia básica. Então eu entendo que o conteúdo, ele é bastante acadêmico. Até por causa disso, que eu vou precisar tirar um pouco dessa parte acadêmica para trazer um pouco para o nosso conhecimento de forma geral, tá bom? Então, eu sempre preparo a aula com antecedência. Como eu já disse, eu leio o material, comparo com a Bíblia, tá? Organizo em temas, penso na melhor forma que vocês podem entender, porque já que a gente tem um certo... a gente sabe quem são os alunos, eu penso como é que fulano vai entender isso, como é que ciclano vai observar isso. Então eu também penso nos alunos que nós temos em classe. E aí depois eu transformo tudo isso numa linguagem simples, clara e bem aplicável. É claro que se houver alguma dúvida, nós estamos abertos para responder as perguntas. Uma coisa importante que eu quero também compartilhar com vocês nessa aula de hoje é a participação. A participação, ela é muito bem-vinda, a participação é importante, é com a participação que você aprende, é com erros que você aprende. Entendam isso, a nossa vida ela é regida de um aprendizado empírico. O que é um aprendizado empírico? O aprendizado empírico é aprendendo com os erros, tá? Então, o meu conselho, eu não sei aqui, é a minha primeira aula para vocês, eu não sei se vocês carregam aí um caderno de anotação, mas é importante vocês anotarem. Quem não tem caderno, escrevam no celular, escrevam no tablet, tá? Mas é importante, tá? Todas as perguntas, repito, são bem-vindas. Agora preste atenção nesse detalhe. Desde que essas perguntas sejam correlacionadas, ou seja, tenham relação ao que estamos estudando, tá? Quero deixar isso bem claro. Não me façam aqui perguntas de escatologia, soteriologia, amartiologia, pneumatologia, sendo que nós estamos estudando o quê? Qual a matéria nós estamos estudando? O Antigo Testamento. Então, vamos deixar as outras perguntas para uma outra oportunidade. Agora, se for uma pergunta que eu ver também que essa pergunta, se você me fizer hoje na sala de aula, eu já sei que ela vai ser respondida na próxima matéria, não na próxima matéria, na próxima aula, vamos aguardar até que nós juntos possamos caminhar por essa resposta quanto à sua pergunta. Combinado? Entendido? Sim ou não? Amém? Então vamos lá. O leitor comum, tá? Eu queria que você que tem aí o seu notebook, o seu telefone, o seu caderno de anotação, já fosse anotando, inclusive, sem querer deixar vocês com medo. Isso aqui não é para medo. Eu trouxe uma provinha para hoje. O que a prova nos faz? Não é nos reprovar. Até porque essa classe não é para ninguém tomar bomba, não é para reprovar ninguém. Mas a prova vai estimular a sua mente a prestar atenção e o raciocínio que você está tendo em aula, porque quando você tomar a prova, você fala, eu prestei atenção naquilo que o pastor falou. Ah, não prestei atenção. Tá? Então a ideia da prova é isso, é estimular, porque, veja bem, vocês chegaram aqui, quantos trabalharam hoje? Todo mundo, né? Cansados, exaustos, dirigiram longas horas, enfim, a mente de vocês já está, né, quase no finalzinho, né? A bateria está quase arriando aí. Então essa é uma forma, isso se chama pedagogia, uma forma de estimular, ainda tirar um pouquinho de força da sua mente que você tem. Outra coisa que é interessante, eu não gosto de dar aula muito longa, tá? Então, nós tivemos um período, pastora May, seja bem-vinda, de espera pelos irmãos, e eu já vi com a secretária que os irmãos chegam mais ou menos nesse horário, então eu tenho uma ideia de qual horário que vocês vão chegar. Mas eu não quero estender muito, até porque eu já disse, o fio de vocês aí está quase apagando, tá? Então se alguém dormir aí do seu lado, dê uma cutucada nele para a gente começar. Vamos lá. O leitor comum
dos nossos dias, ele tem relativamente pouca, preste atenção nisso, pouca dificuldade, para compreender um livro escrito em sua cultura, em sua época. Se você pegar um livro aí dos nossos dias, você lê-lo, você vai entender, porque ele vai falar uma linguagem que você entende, ele vai usar objetos que você entende. A figura de linguagem é atual, o que a gente chama de contemporâneo. Quando você vê um pregador falar Neemias era contemporâneo de Jeremias ou coisa desse tipo, você vai entender que eles eram da mesma época, tá? Ou seja, o que foi escrito nos nossos dias é fácil de compreender, sim ou não, gente? De modo geral, a gente consegue compreender e entender expressões da nossa época, gírias da nossa época. Sabemos o que é uma instituição, uma constituição, uma ideologia. Agora, quando se trata da Bíblia, e principalmente falando do Antigo Testamento, que está um pouquinho mais distante do Novo Testamento, é claro, né, para nós, nós vamos entender e ver e perceber e sentir algumas dificuldades de interpretação, até por conta da língua. Nós estávamos falando aqui, antes dos irmãos chegarem, que a Sara está estudando japonês. Olha só que coisa maravilhosa, né? É uma outra língua, é uma outra cultura, é uma outra expressão idiomática. Até quando eu falo sobre o inglês, para quem está aprendendo inglês, seja bem-vindo, pastor Sônia. Para quem está aprendendo inglês, ou qualquer outra língua, gente, entenda isso. Porque o nosso intuito é, mais adiante, dar uma introdução de línguas da Bíblia para você. Como, por exemplo, você sabe que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? Hebraico, grego e aramaico. Então, quando a gente está tratando de um outro idioma, nós não podemos olhar para esse idioma pensando em português, por exemplo. A maior dificuldade do brasileiro em aprender o inglês é porque ele quer aprender o inglês com uma mente de português. Temos aqui pessoas que sabem, Brenda, a pastora Meire, sabe muito bem, são fluentes na língua, sabe que o inglês não é o português. Então não adianta tentar usar expressões idiomáticas do português no inglês ou vice-versa, porque não vai funcionar. Eu estou fazendo essa introdução para você entender bem que quando se trata da Bíblia, nós também temos que entender esse desafio, que é a compreensão ou pelo menos o mínimo da aproximação que possamos ter com o idioma e com a cultura. E agora nós vamos entrar na aula. A Bíblia toda ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Eu acredito que na aula anterior também foi parte do Antigo Testamento. E isso aqui apesar de levar o título Introdução ao Antigo Testamento, é um fechamento completo de todo o Antigo Testamento, porque esse livro é fantástico. Eu volto a dizer, como eu estava dizendo anteriormente, foi com base de referências que eu busquei esse livro, foi com base de conselhos de pastores e professores de teologia que nos indicaram esse conteúdo, tá? Então o que acontece? A Bíblia toda ela foi escrita por 40 autores diferentes que vocês já viram anteriormente. Não apenas 40 autores diferentes, mas em épocas diferentes, em lugares diferentes, contextos bem distintos, mas o que é o grande diferencial da Bíblia, e aqui eu quero que você fixe a sua mente nisso. A Bíblia, ela tem apenas um autor. Quem está anotando, comece a anotar. A Bíblia possui vou colocar aqui, autor. Olha que interessante, e isso aqui vai começar a destrinchar o seu conhecimento e vai te dar base, respaldo para trabalhar. Não é para você debater, não é para você refutar, mas para você se proteger contra heresias,
contra outros pensamentos que não sejam o pensamento da Bíblia. Então aqui já começa uma base muito sólida e teológica para você refutar ideias que vão contra a palavra de Deus. Então a Bíblia tem um autor. Quem é esse autor da Bíblia? Quem é esse que inspirou esses 40 homens de lugares e épocas diferentes? O Espírito Santo, muito bem. Então esse aqui, ó, Espírito Santo. Fica comigo que você vai entender aonde nós vamos chegar. Espírito Santo, tá? Como a aula de hoje é sobre o Antigo Testamento e a introdução, tudo isso está no seu livro. Quem chegou um pouquinho atrasado, talvez perdeu o que eu falei sobre a forma como eu preparo a aula. Não que nós vamos, duas coisas, ou abandonar o livro, ou vamos seguir o livro à risca. Eu já disse aqui, pastora Meire, que essa matéria, essa disciplina, eu vou lecionar, nós havíamos combinado, e o nosso desafio aqui, pastora Meire e pastor Silvani, é em 2 meses destrinchar esse livro aqui, tá? Então é o nosso desafio. Então fica comigo, é interessante você ler o livro em casa, porque o livro, além de ser aquilo que nós vamos estudar, ele vai fazer parte da sua biblioteca. Todo professor, todo pastor, todo amante, todo aquele que ama a palavra de Deus, ele tem que ter consigo a Bíblia e também tem que ter livros que lhe dê respaldo. Porque nem tudo está na Bíblia. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta para a professora ou para o professor, falam, onde está isso na Bíblia? Aí você tem que buscar recursos que são de arqueólogos, teólogos, e aí com esses recursos, ainda assim com esses recursos, você tem que ter então a comparação com a palavra de Deus. Porque, gente, nada se compara à Bíblia Sagrada. Os livros são bons? São. São necessários? São. Mas nada se compara à Bíblia Sagrada. Entendido? Então vamos lá. Sendo que a aula de hoje é sobre o Antigo Testamento, e como todos nós sabemos, o Antigo Testamento ele é uma coleção de livros. Preste atenção que isso agora, a minha corretora da prova está ali. Eu acho que está nessa provinha. Eu disse anteriormente, a prova não é para reprovar, a prova é para estimular o que você está absorvendo. Então, eu tenho certeza que antes de eu falar que tinha prova, todo mundo estava tranquilo. Agora eu falei que tem prova, o pessoal está dobrado a atenção. Sim ou não? É claro, é claro. Isso aqui é uma tática, isso se chama pedagogia. Então, vamos lá. Esse livro, Antigo Testamento, ele é uma coleção, né? Coleção, quando alguém fala compêndio, é isso. É uma coleção, um compêndio. A Bíblia Sagrada é um compêndio. Compêndio de quantos livros? 66 livros, né? Então a Bíblia Sagrada é um compêndio, o Antigo Testamento também é um compêndio de livros escritos. Agora anote, please, anote. Escritos no decorrer de um período de 1000 anos. Estamos falando do Antigo Testamento. 1000 anos, tá? Sendo que 1004 é um período. Tudo que se dá é datado na Bíblia, tá? Principalmente no quesito histórico, não é exato, é aproximadamente um período de 1400 a 400 anos antes de Cristo. Então, dentro de um milênio, tá? Temos aí um período entre 1400 a 400 anos antes de Cristo. Porque vocês sabem, eu sei que vocês sabem, mas vou só a nível para reforçar isso aqui. Cristo zerou, então passou-se ano 1, ano 2, ano 3 e por aí vai. Então ele começa lá atrás, 1400 anos antes de Cristo aqui, até 400 anos. Esse livro, obviamente, você sabe disso, mas é interessante eu falar, ele não foi escrito de uma vez só, nem por um autor apenas, como nós já vimos, mas por diversos autores que todos eles, guarde esta palavra, todos eles foram inspirados por quem? Por Deus, na pessoa do Espírito Santo.
né, em contextos históricos diferentes, incluindo, agora vamos lá que agora o negócio vai ficar bom, ou vai ficar melhor ainda, né? Deixa eu ver o meu horário, para correr aqui. O primeiro autor do Antigo Testamento, anote isso, escreva isso, guarde isso. Quando eu falo autor, vocês sabem que quem foi o autor principal, a inspiração foi o Espírito Santo. Humanamente falando, teve alguém que foi inspirado, sim ou não? O primeiro autor, olha que interessante, isso está no livro, tá? Pastor, aonde? Qual página? Não precisa procurar agora, que você não vai achar. É porque eu já dei uma corrida no livro e já achei. Porque eu estou trazendo isso para você. Vamos lá. O primeiro autor foi Moisés. Tá? Moisés, espera aí que você vai entender. Foi o primeiro autor ou protagonista, escritor do Antigo Testamento. Ele escreveu um pequeno compêndio. Qual compêndio foi esse? Exatamente. Ele escreveu o Pentateuco. Eu vou falando, é lógico, você pode ir participando comigo, mas eu vou falando para a gente ganhar tempo. O Pentateuco, se ele foi o primeiro, então ele foi datado aproximadamente, anote isso, 1400 anos AC, ou seja, antes de Cristo. A palavra Pentateuco, ela vem do grego. Primeiro, penta, depois, teukos, tá? Como é grego, geralmente algumas palavras, a exemplo do hebraico também, a tônica ou a sigla ou a sílaba forte é no final. Então é teukos, né? Teukos, a gente fala teukos. Que quer dizer, anote isso, penta de 5, teukos ou teukos de rolo, livro, estou escrevendo rápido aqui para a gente ganhar tempo, e volume. Então, quando alguém falar para você o que é o Pentateuco, você já sabe, são 5 livros. É um rolo, é um livro ou é um volume. Ou seja, literalmente a palavra Pentateuco, quer que eu mova o quadro ou minha mesa? Literalmente a palavra Pentateuco, então significa 5, esse conjunto de 5 livros é o Pentateuco. E aqui, meus queridos, já nesse primeiro autor bíblico, olha que interessante que é hoje, essa matéria. A Bíblia toda é interessante. Presta atenção. Aqui nesse primeiro autor bíblico que foi Moisés, ele foi um parceiro de Deus, tá? Um parceiro de Deus no trabalho de escrever. Se você entender isso, ninguém vai conseguir mudar a sua mente, nenhum herege, nenhuma seita. Inclusive tem uma matéria que a pastora Meire é especialista, gosta dela, que é seitas e heresias. Nós vamos chegar lá e vou deixar isso aí com ela. Moisés foi o parceiro de Deus no trabalho de escrever a Bíblia. Ou seja, foi uma resposta a uma pergunta de Deus para se aproximar do homem. Que nós já estudamos, quem estudou bibliologia um tempo atrás sabe, a maneira de Deus se aproximar ao homem, de falar para o homem quem ele é se revelando ao homem. Então, como parceiro de Deus no trabalho de escrever a Bíblia, aqui vai uma resposta clássica a uma pergunta também importante, clássica, que muita gente faz. E a pergunta é essa. A pergunta clássica que talvez você deve ter feito aí já na sua mente. Bem, como pôde Moisés, escreva isso, gente, como pôde Moisés, né, a escrever o livro de Gênesis, o livro de Gênesis. Vou abreviar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então anote isso, porque essa é a resposta para você
mediante algum agnóstico, algum ateu, né, que coloca em dúvida esse livro. E aí entra o seu conhecimento, que você tem da palavra de Deus, com a sua fé em Cristo, naquilo que é inspirado. Se esse livro é inspirado, você tem que então crer, porque se eu não creio, então esse livro não serve para mim como meu guia, né, de regra, fé e prática. A Bíblia é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque nós cremos nas Sagradas Escrituras. Então, como pôde Moisés, é uma pergunta muito clássica aí fora, escrever o livro de Gênesis se Moisés não estava presente? Temos aqui algumas respostas. Estão preparados? Vamos lá. Primeiro, Moisés não escreveu o livro de Gênesis porque ele estava lá vendo tudo acontecer. Ele não escreveu porque ele estava lá vendo tudo acontecer. Uma resposta. Segunda resposta, Moisés escreveu o livro de Gênesis e não apenas conteúdos do livro de Gênesis, outros livros mais, porque ele estava presente, mas segundo, porque Deus o revelou. Ele recebeu a divina revelação de Deus para escrever o livro de Gênesis. E a base aqui, meus amados, não é a memória humana, porque se você falar para mim, você se lembra daquele texto, aquele capítulo, aquele versículo, a gente não consegue, é muita coisa, né? Mas é a revelação divina. Pastor, onde está isso? Vamos lá. 2 Timóteo. Por que eu estou te dando esses textos e este argumento? Para você refutar uma ideia herege e uma seita. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, também é um texto muito clássico, que diz que toda a Escritura é... Quanto da Escritura? Toda. Não é só Gênesis, não é só Levítico, não é só Josué, não é Mateus, é toda. Está escrito na Bíblia. Quem escreveu Timóteo? Essa carta a Timóteo? Paulo. Paulo escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, toda a Escritura, Timóteo, ela é divinamente inspirada por Deus. Então, se Moisés escreveu Gênesis, não é porque ele estava lá. Como pode Moisés escrever Gênesis? Ele foi inspirado. Deus foi dando uma revelação para ele. Deus foi mostrando para ele e ele foi anotando, ele foi escrevendo. Moisés escreveu primeiro por inspiração do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conhece o passado, o presente e o futuro. E além disso, não acaba por aí, não para por aí. Além disso, Deus pôde e usou outros meios para inspirá-lo. Primeiro, revelação direta. Diga comigo, revelação direta. Anote isso, please. Revelação direta. Como foi essa revelação direta? O próprio Deus falou a Moisés coisas que nenhum outro homem poderia saber por si mesmo, a não ser por esta revelação de Deus a ele. Aí você me pergunta, por que é que Moisés, ele passou 40 dias no deserto? Por que é que Moisés, ele teve que subir ao Sinai? Por que é que Moisés, ele viu a sarça ardente? Por que é que Moisés desceu do monte e o seu rosto resplandecia? Por que é que Moisés trazia consigo as tábuas da lei? Era uma revelação de Deus para ele, uma das revelações. Segundo, tradição oral. A primeira revelação foi qual, gente? Revelação direta. Vou abreviar. Revelação direta. Anote, please. Deixa eu apagar aqui.
Revelação direta. Segundo, a outra foi tradição oral preservada. Tradição oral preservada. Como assim, pastor? Os hebreus, que são os descendentes de Éber, né? Já dei uma aula aí algum tempo aí sobre isso. Os hebreus, os descendentes de Éber, eles guardavam a história por gerações, passando de pais para filhos, porque até então naquela época não existia revelação direta, tradição oral preservada. Não existia ainda a escrita. A escrita surgiu lá com os escritos cuneiforme, na argila, que eles ficavam batendo o martelinho e tal. Então essa é a revelação direta. Entretanto, Moisés, agora, como príncipe do Egito e depois líder em Israel, ele tinha acesso a essas tradições antigas. Não apenas dos seus pais, mas dentro do Egito haviam comentários do que as pessoas ouviram dos antepassados dizer. Aquela mesma história que a gente sabe do Brasil. Você conhece um caso, né, ou um causo, porque alguém te contou, seu pai te contou. Lembra disso? Eu lembro daquela história que meu pai me contava, minha mãe me contava. Então era mais ou menos assim, a tradição oral era assim. Antes da escrita, antes da leitura, antes dos livros, dos rolos, né? E terceiro, obviamente, registros antigos. 1, 2, 3, registros antigos, tá? Registros antigos. Podiam existir registros genealógicos e históricos das linhagens, das famílias, dos antepassados, dos patriarcas que Moisés organizou. Até essa organização Deus inspirou a ele, falando sobre Enoque, falando sobre Metusalém, falando sobre outros. Deus colocou tudo isso, inspirou, revelou a Moisés para que ele organizasse. Agora, o ponto central, meus amados, é esse. Preste atenção. Moisés não escreveu Gênesis, aqui onde muitos erram, como historiador. Lembra que eu disse, você lê um livro hoje, você compreende a linguagem, as figuras, porque fala o nosso idioma, fala a nossa cultura? Moisés não escreveu Gênesis como historiador que nós conhecemos hoje, um homem comum, um arqueólogo, um historiador, mas ele escreveu o livro de Gênesis, anote isso, como profeta. Ele foi um profeta de Deus, ou seja, ele foi inspirado por Deus. O profeta, ele é aquele que é inspirado por Deus, ele recebe a divina revelação de Deus. Você quer ver uma prova disso aqui agora? Como ele escreveu Gênesis não porque ele era um historiador, um arqueólogo, mas como profeta? Está lá em Gênesis 1:1. Quando Moisés escreve o primeiro versículo, as primeiras linhas de Gênesis, ele não começa Gênesis assim, ó, diferente de João. Ele diz assim, ele não começa assim, eu vi. Mas ele começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, não é um testemunho humano de Moisés, mas é uma revelação inspirada pelo divino. Deus colocou na... Gente, aí sim, eu sempre digo que eu queria estar na minha geração, mas nesse momento eu queria estar no lugar de Moisés para receber essa revelação de Deus. Imagine a mente desse homem, a impressão que ele teve. Meu Deus, de onde saiu tanta sabedoria? Que privilégio, que coisa linda, tá? Não foi um testemunho humano. E aí quando alguém bater em você, fala, não, aquilo ali foi escrito por homens. Foram homens sim, mas foram inspirados pelo divino, pelo dom da vida, aquele que é o nosso Senhor. E aí você bate com convicção que você acredita em Deus, porque a nossa fé está firmada aonde? Na palavra de Deus.
Moisés, ele é tradicionalmente reconhecido como... Peraí que não acabou, tá, gente? Eu tô apagando sem perguntar para vocês, né, gente? Vocês me perdoem. Eu tô correndo só por causa dessa introdução para a gente entrar em assuntos também importantes, mas essa introdução é importante porque todo princípio ele tem um começo, tá? Então vamos lá. Moisés, ele é tradicionalmente conhecido e reconhecido como o autor do Pentateuco. O Pentateuco, para o judeu, ele é a Torá. Os 5 livros de Moisés. É a Torá. Tá? Então Moisés, ele é tradicionalmente reconhecido como autor do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A matéria não é bibliologia, a matéria é Antigo Testamento. Se a gente estivesse estudando bibliologia, eu diria para você por que é que Gênesis vem primeiro. Mas guarde esse pensamento para uma outra matéria, uma outra aula, tá bom? Então ele é reconhecido e conhecido como o autor da Torá, o livro sagrado do judeu. Se para nós a Bíblia é sagrada, para o judeu, a Torá, os 5 livros de Moisés, ele é sagrado. E aí é outro assunto para outra aula. Por isso que às vezes eles não entendem, não receberam a revelação das Sagradas Escrituras. Que para alguns judeus hoje, eles têm como a Tanar. A Tanar já é a Torá, ela já é o Ketuvim, ela já é os profetas, já é os escritos, tá? Eles não têm nem o Brit Parashá, porque o Brit Parashá já é o Novo Testamento. Mas a maioria ainda, se não é ortodoxo, ele entende pelo menos a Tanar, tá? Então Moisés, ele é tradicionalmente conhecido como autor, escritor do Pentateuco. Os livros do Pentateuco todo mundo sabe, né, gente? Vamos lá. Gênesis, me ajuda aí, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros de Moisés. E a gente fala isso, 5 livros de Moisés. Interessante isso, né? Então foram esses 5 livros, ou seja, preste atenção, esses livros que a Bíblia atribui a Moisés como autor. A Bíblia não atribui a Moisés, preste atenção agora, que eu falei uma coisa e vou agora entrar em outra coisa. A Bíblia não atribui a Moisés a autoria direta de outros livros inteiros. Mas os livros que levam consigo estampado no peito são esses. Se alguém te perguntar quais os livros você pode afirmar que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os demais livros do Antigo Testamento? Não. Ele também, Moisés, ele é autor de algumas outras partes do Antigo Testamento. Ele é escritor de algumas outras peças importantes do Antigo Testamento, como por exemplo, vamos lá, Moisés escreveu o Pentateuco, mas ele também escreveu o Salmo de número 90. Escreva isso. Moisés escreveu o Salmo, ele é atribuído a Moisés. Ele escreveu também alguns cânticos, chamados na Bíblia como Cânticos de Moisés. Cânticos, poemas, dentro do próprio Pentateuco também. Por exemplo, em Êxodo 15, Moisés escreveu o que nós chamamos de o Cântico do Mar, que é o Cântico da Travessia. Cântico do Mar, que é a travessia do Mar Morto, não é verdade? É? Não é verdade? Travessia do Mar Morto? Qual mar? Não. Mar Vermelho. Você sabe. Você sabe que o Mar Vermelho
O Mar Vermelho, ele recebe esse nome não é porque ele era vermelho, era por causa das algas que tinham. Ele, na verdade, se você for num judeu, eu esqueci a palavra em hebraico, mas é mar de junco. Aquela ramificação que fica no mar ali, ela é uma cor meio avermelhada, e quando o sol bate, então as águas ficam avermelhadas, por isso ele recebe esse nome de Mar Vermelho. Mas se você perguntar falar para o judeu, o Mar Vermelho, the Red Sea, ele não vai entender, é o mar de junco, por causa dos ramos, tá? Então ele escreve Êxodo 15, que é o Cântico do Mar, depois ele escreve também, literalmente, diretamente, pastor, mas ele não escreveu o Pentateuco, mas existem peças que foram diretamente atribuídas a Moisés, as tais, os quais são Deuteronômio 32. Depois eu quero que você leia com calma. E, é claro, a bênção de Moisés em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33. Ele escreveu também algo interessante, aliás, não é que ele escreveu, mas algo que é interessante a gente falar aqui nessa noite, é que algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Sobre a morte, como é que, sendo que ele escreveu, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 34, né? Que ele fala sobre a morte dele. Pois vocês me ajudem, eu acho que é no final 34. Como é que está escrito lá, sendo que ele escreveu? Mas como é que ele poderia ter escrito, sendo que ele era morto? Não é verdade? Interessante essa questão, né? O que se dá a entender, amados, é que provavelmente esse capítulo, esse trecho, Deuteronômio 34, isso. Acho que é no finalzinho do versículo aí, né? Fala aí. Ou é o capítulo 34 todo? Eu não estou me lembrando agora. Provavelmente esse trecho, esse capítulo 34 de Deuteronômio, ele foi escrito por Josué. Escreve isso. Anote isso aí que vai ser bom. Josué escreveu o capítulo 34. Provavelmente foi escrito ou por Josué ou por um escriba posterior. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Nem todo mundo sabia ler e escrever naquela época. Era um privilégio de poucos. E esses homens grandes, às vezes, mesmo sendo reis, governadores, imperadores, autoridades, muitos deles não sabiam nem ler nem escrever. Eles tinham o que a gente conhece como escriba. Então eles sempre carregavam um escriba, alguém que escrevia tudo para eles. Até porque eles tinham cuidado para repassar isso para frente, tá? Então, provavelmente, o capítulo 34 foi escrito ou por Josué ou por um escriba qualquer. Em suma, em forma resumida, nós sabemos que Moisés escreveu o Pentateuco, num âmbito geral. Além disso, ele escreveu cânticos, Moisés escreveu leis, Moisés escreveu discursos, Moisés escreveu o Salmo 90, que nós falamos, tá? Não há nenhuma base bíblica para atribuir a ele outros livros completos fora esses aí. E eu pesquisei para trazer para vocês, que está no livro também, uma parte, eu fui a outra fonte, para trazer para vocês os escritos de Moisés, tá? Então vamos lá. Por que eu detive em Moisés? Por causa da importância, da relevância, do teor, da quantidade de escritos e da pessoa que ele é, que nós, como amantes estudiosos da Bíblia, precisamos saber. Mas não foi só Moisés que escreveu o Antigo Testamento, cá entre nós. Nós já sabemos que diretamente foram 5, algumas outras partes, algumas outras peças, mas houve outros autores. Nem todos os livros do Antigo Testamento possuem autores identificados com certeza. Lembra que eu disse que nem datas são certas, aproximadamente. Alguns autores, né, eles não têm uma identificação correta ou certa. Mas, aí que entra o mas, a tradição bíblica e a tradição judaica, lembra? As tradições falam muito, mas é bem que uma tradição, às vezes, ela perde um pouquinho de força se ela não for escrita. Por isso que, graças a Deus, houve a escrita. Porque essa tradição oral, ela vai sendo apagada, ela vai sendo esquecida. Mas, mesmo assim,
ela tem um teor, uma força muito grande que perdura até hoje. A Bíblia tem mais de 2000 anos e nós temos esse privilégio de ter esse compêndio, né, esse livro em mãos. Então, outros autores bíblicos, eu acredito que vocês já conhecem. Vamos lá. Nós vimos Moisés, agora vamos partir para outros autores do Antigo Testamento. Pastor, é necessário eu saber isso? É necessário e é importante. Porque isso, meus amados, é a base, é o alicerce. É você não ser pego, sabe, de surpresa em perguntas, porque aí fora há uma maldade muito grande nos corações para colocar uma dubiedade nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos preservar essa tradição fiel à Palavra de Deus. Então vamos lá, outro autor. Vou colocar aqui, Moisés foi um, né? Moisés é o que encabeça. O segundo, bem, se Moisés foi o número 1, quem você acha que deve ser o segundo? Josué, very good. Joshua ou Yehoshua em hebraico. Depois nós temos aí vários escritores do Antigo Testamento, que são os juízes, tá? Então é um panorama para você entender. Depois nós temos aí, esses aqui são os mais contundentes, são os mais fortes, são os que encabeçam uma lista de escritores do Antigo Testamento. Depois temos Ruth, tá? O livro de Ruth é um livro fantástico. Depois temos aí 1º e 2º Samuel. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que vocês já aprenderam com a professora aí. Por que é que a gente fala 1º e 2º Samuel e não 1ª e 2ª de Samuel? Hã? Porque são livros. Se fossem epístolas ou cartas, então usaria o feminino, tá? Então guarde isso. Às vezes a gente vê, por um deslize, eu já cometi esse deslize muitas vezes, de falar 1 Samuel, não é 1 Samuel, pastor Moisés, é 1º livro de Samuel, não é 1 Coríntios, é 1 Coríntios, ou seja, 1ª carta, 1ª epístola. Então guarde isso. Para facilitar, Antigo Testamento, masculino. Novo Testamento, feminino. Livros, cartas e epístolas. Então vamos lá. 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Reis. Se temos reis, então temos também 1º e 2º Crônicas. Esse livro de crônicas é muito lindo, maravilhoso, interessante. Por quê? O livro de crônicas, os 2 livros de crônicas, são as crônicas do povo de Israel. Tá? Nós vamos recapitular. Depois nós temos 3 outros livros importantes, que é o livro de Esdras. Esdras. Depois se temos Esdras, nós temos Neemias. Se temos Neemias, temos então Esther. 10. Olha quanta gente escreveu o Antigo Testamento, hein, gente? Vai anotando. Moisés, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, tá? Tá, vou parar aqui, depois nós vamos continuar. Vamos lá. Josué, tradicionalmente, ele é atribuído a Josué ou um escriba da época também. Pode ter sido Josué, como também pode ter sido um escriba, mas é atribuído a o líder Josué. Entenda bem, Josué não substituiu o Manuel, o Joaquim, o Antônio, a Maria. Ele substituiu quem? Moisés. Então o livro tem que ser dele. Ele é o autor, ele esteve lá, ele era o líder de Israel. Ele era o general Josué. Olha só que posição. Então, Juízes. O livro de Juízes é uma tradição associada... Vou só colocar aqui a quem? Ao profeta Samuel. Vou abreviar, tá? Juízes é uma tradição associada a
Samuel. Ruth também. O livro de Ruth também é associada à tradição de Samuel. O primeiro e segundo livro de Samuel obviamente ligado a Samuel, mas também temos outros. O profeta Natã, temos também Gade. São todos personagens bíblicos, tá bom, gente? Vou mover minha mesa para cá, porque eu estou vendo que vocês estão tendo dificuldade para enxergar aí. Tá, vamos lá. Samuel. Só rata um pouquinho a mesa. Só pra... Tá. É verdade. Aí. Melhorou? Amém. Eu estou tentando correr, mas é uma matéria que não dá para correr, né, pastor Almeida? Então, o nosso desafio também aqui é estudar essa matéria, esse livro, em 2 meses. Vamos lá. Primeiro Reis, Samuel. Ok, primeiro livro de Reis é uma tradição associada ao profeta Jeremias. Primeiro e segundo livro de Reis é uma tradição associada ao profeta Jeremias. Reis, né? Primeiro e segundo Crônicas, ele é atribuído a Esdras, tá? O livro de primeiro e segundo Crônicas é atribuído a o escriba Esdras. Esdras, obviamente, é livro dele, que era escriba e sacerdote. Neemias, ele é atribuído a Neemias, a ele mesmo que foi um personagem exilado, né? E no exílio babilônico, Neemias teve ajuda de escribas para escrever o livro de Neemias. E o livro de Esther? Alguém arrisca dizer aí quem escreveu o livro de Esther? O livro de Esther, ele foi escrito por um autor desconhecido. Guarde isso. Gente, isso aqui é muito importante, essa matéria é muito boa, é muito conteúdo para vocês. Neemias, Esther, um autor desconhecido, também faz parte da tradição judaica que sugere, é uma sugestão, que foi, Mardoqueu, quem escreveu o livro. Faz todo sentido, né? Todo sentido, não é verdade? Livro de... Tá. Esses livros aí contam a história espiritual e nacional. Não é só a história espiritual, conta a história nacional, de uma nação, de um povo, que muitas vezes escritos por profetas ou homens ligados a um ministério profético. Outros autores. Estou correndo, hein, gente? Pastor Almeida, até que hora eu posso ir, pastor Almeida? Você pergunta a ele, está gostando? Eu tomo mais 10 minutos? Tá bom, vamos parar agora? Ih, meu pai. Nossa, Deus do céu. Vamos ver. Que horas que eu vou tentar até umas 9h15, 9h20. Tá bom ou tá tarde? Até 9h30. Não, tá 9h30? Então, deixa eu correr aqui. Então, vamos tentar. Vamos lá. Vimos aquela lista de autores. Temos mais alguns autores. Vamos lá. Profetas do exílio e pós-exílio. Ou seja, os profetas que estavam dentro do exílio babilônico. Quando a gente fala exílio, gente, é o exílio babilônico. Não é Egito, é a Babilônia. Então temos profetas dentro do exílio e depois do exílio. Entre os anos 600 e 400. 600 e 400. Antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo. AC, tá? A era Dunamis. Os profetas do período do exílio, pós-exílio, atuaram nos anos 600 a 400 a.C., quando Israel foi levada para a Babilônia e depois começou a retornar para a sua pátria, para Israel. Então esses profetas foram os homens também inspirados. Gente, isso aqui que é interessante. Todos eles, essa lista e esses demais... pastor Sônia, muito obrigado. Que eu estou passando para vocês. Todos eles, sem exceção de nenhum, foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo.
Tá. Vamos aos profetas que começou antes do exílio. O primeiro da lista não poderia ser outro a não ser Jeremias. Jeremias já profetizava antes do exílio. Ele já dava um alerta para o povo. Ele já falava para o povo, cuidado, mudem. Ele profetizou antes do exílio, mas profetizou também durante a queda de Jerusalém e os primeiros anos do cativeiro. Dentro dos primeiros... Quantos anos o povo de Israel foi exilado lá na Babilônia? Quem se lembra? 70 anos. Então, nos primeiros anos ele estava profetizando para o povo. Tá? Então, Jeremias é um. Depois temos aí o profeta que o povo tinha medo dele. Ezequiel. Eita, homem de Deus, profeta entre os exilados. Ezequiel esteve na Babilônia. Jeremias esteve lá. Lembram dele? Foi jogado na cisterna. Ezequiel esteve lá, às margens do rio Quebar, lembra dessa passagem? Lá de Ezequiel. Aí depois temos Daniel. Quem deixar Daniel de fora, não tem como. Daniel. Ou seja, estamos falando de autores do Antigo Testamento. Uma pergunta para vocês, só a nível de curiosidade. Por que existiam profetas maiores e profetas menores? Porque um era maior do que o outro? Vocês têm que lembrar. Porque o quê? Porque um escreveu mais, outro escreveu. Exatamente, um livro era maior e o outro era menor. Isso aí. Daniel, ele foi um estadista na Babilônia, ou seja, ele estava na Babilônia e logo depois ele foi para uma outra nação, que é a nação persa. Ele também é um protagonista na história e um escritor. Esses profetas aqui, que eu acabei de mencionar, eles tratam de juízo de Deus, tá? Depois eles tratam de arrependimento, estou abreviando para a gente ganhar, esperança e restauração, e planos futuros para Israel. Planos futuros para Israel. Esses homens também eles eram considerados profetas porque eles profetizaram o juízo de Deus, tá? O arrependimento, aquela frase, não sei se vocês se lembram, Shema Israel, ou seja, ouve Israel, é um chamado ao arrependimento para o povo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor Deus é o Senhor, é o nosso Deus, único Deus. Juízo de Deus, arrependimento, esperança e restauração e planos futuros para Israel. Repito, juízo de Deus, arrependimento, esperança e restauração e planos futuros para Israel. Esses foram os profetas. Agora vamos para os poéticos e os sapiensais. Sapiência é sabedoria. Então, eu estou apagando sem perguntar, desculpem. Vamos lá. Livros poéticos sapienciais. Professor Ramon, o senhor apaga o negócio aí no mundial, ué? Quem tem anotado aí? Quem tem anotado aí para ajudar o irmão? Dá uma colinha para ele aí. É juiz de Deus, Decorei no cérebro. Já? Juiz de Deus, vamos lá. Juiz de Deus, arrependimento, esperança de restauração e planos futuros para Israel. Agora os livros poéticos e sapiensais. Poéticos e sapienciais. É de sabedoria, né? Por isso o livro de Salomão, livro de sabedoria. Entre eles nós temos o primeiro. Qual que é o primeiro? O livro de... É sabedoria que você vai lembrar melhor. É sabedoria, irmão. Sabedoria. O livro de Jó.
Livro de Jó. Mesmo porque eu consegui lá e falar assim, tem um monte de gente que vai nem saber o que o outro falou. Ah, colabora aí, pastor. Tá bom, desculpa. Jó, quem escreveu o livro de Jó? O autor é desconhecido. O autor é desconhecido. Existe uma tradição judaica, a professora vai falar isso para nós aí, aponta para um patriarca antigo de Israel. Tá? Não foi Jó. É uma tradição, tá? Que aponta, que indica que fora um patriarca antigo ou um sábio, um homem sábio de Israel. A Bíblia não diz explicitamente quem escreveu o livro de Jó. Por isso nós não podemos afirmar com certeza absoluta, ainda que a gente já ouviu, eu já ouvi, pastor já deve ter ouvido, alguns dos irmãos já devem ter ouvido, que quem escreveu o livro de Jó fora Jó. Mas nós não podemos afirmar, a gente até deixa passar, não é... Um grupo de estudiosos que afirma até Moisés ter... Exatamente, participa, exatamente, porque o livro de Jó, eu não sei se a pastora já disse isso, esse livro é o livro mais antigo, ou seja, o primeiro livro a ser escrito tecnicamente é, lembrando, a matéria não é bibliologia, a matéria é Antigo Testamento, mas só para vocês se localizarem. A tradição judaica e cristã, judaísmo e cristianismo, nunca chegou a um consenso sobre quem foi o autor de Jó. Alguns sugerem Moisés, outros Salomão, outros um sábio anônimo, um desconhecido, mas todos admitem que são hipóteses e não há uma certeza, tá? Então isso é importante, haja visto que nós estamos estudando, né, a palavra de Deus. Você vê como é importante a gente estudar a palavra de Deus? A gente estudar, que coisa que a gente não prega, não tem como pregar isso, e se for dar um ensino assim, tem que ser numa classe. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto de ir lá e voltar e falar. Então, tem que ser nesse nível aqui para a gente falar sobre isso. Agora, guarde isso. Isso aqui é interessante, viu, gente? Se você puder anotar, eu estou vendo que a gente está anotando muito aí. Agora, falando de doutrina. Eu sei que vocês já aprenderam o que é doutrina. Então, não vou entrar no quesito da palavra, do vernáculo, ou seja, da palavra, do cerne da palavra. Mas a doutrina da inspiração da Bíblia não depende de sabermos, guarda isso é uma regra, tá? A doutrina da inspiração da Bíblia, ou seja, o estudo, o ensinamento da inspiração da Bíblia não depende de sabermos o nome do autor, ainda que tenhamos esse acesso, que é excelente, que é maravilhoso, cá entre nós. Não é bom saber quem escreveu? Oh, claro! Fica mais próximo o nosso conhecimento, aguça mais a nossa mente. Mas não depende de sabermos o nome do autor humano que lemos, mas voltamos a um texto bíblico, 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, mesmo que os seus autores não sejam identificados. Não cabe a nós ficar questionando, porque foi... não foi Moisés, foi Abraão, foi Absalão, foi sei lá quem. Mas nós precisamos entender que aí entra o campo da fé. Eu creio que esse livro fechado é um livro qualquer, mas ele é aberto. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E é o único livro no universo, para não dizer na Terra, quando é lido, o autor está presente. Esse é o diferencial da Bíblia. Não é o saber quem foi que escreveu, quem deixou de escrever, quem é isso, quem é aquilo, quem é maior, quem é menor, quem escreveu mais, quem escreveu menos, mas é saber que o autor é Deus. Isso é lindo. Gente, por isso que chama testamento. Você já parou para pensar nisso? Novo e antigo. Nunca diga velho. Né? Já sabe por isso, né? O pastor já deve ter ensinado você. Nunca diga velho testamento, diga antigo testamento. Porque não é velho. Ele não é velho, ele é antigo, né? É diferente. Você pega aqui essa Bíblia, esse livro, ele é velho. O livro pode ser velho, mas a Bíblia não é velha.
O escrito aqui não é velho, o escrito é antigo, ó, de muitos. E esse antigo, ele perdura até hoje. E a Bíblia diz assim, passará o céu e a terra, mas esse livro, essa palavra jamais vai passar. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Então vamos lá. É o antigo mais atualizado. Mais atualizado, sempre presente. Eu vou dizer sem medo de errar. É o livro mais vendido. Ainda é. Ainda é o livro. Perdeu. Nunca perdeu pra ninguém, né? Tem aí best. Eu usado o antigo aí. Eu não gosto. Se alguém falar que isso é velho, mas não, eu sou antigo. Você pode ser velho, irmão. Brincadeira. Dentro desses escritores, nós temos escritores que também dividiram as suas classes de escritos. Entre eles, os escritos de Salmos. Vamos lá. Todos esses escritos são do Antigo Testamento. O livro de Salmos teve vários autores. Entre eles, quem é o primeiro? Davi. Depois nós temos Asaf. Depois nós temos os filhos de Corá. Eita, os filhos de Corá, hein, gente? Os filhos de Corá. Depois nós temos aí Salomão. Até mesmo Moisés. Exatamente, pastor. Salomão. 5. Aí, ele vem aí, ó. Moisés. E 6. Se você não sabe, vai ficar sabendo hoje. Esdras também escreveu segundo algumas tradições, tá? Segundo algumas tradições. Você pode ver que eu estou caminhando um pouquinho a mais com vocês, tá? Sobre alguns... Eu considero essa classe tanto de básico em teologia, como também avançados em teologia, porque eu me sinto mal em não poder compartilhar com vocês algo que é tão interessante, tão importante e tão essencial para vocês saberem. Tá? Depois nós temos o livro de Provérbios. Provérbios, abreviei ele de uma forma tão esquisita, desculpe. Ele foi escrito principalmente por Salomão, com coleções de outros sábios da época. Você sabia que não era só Salomão que era sábio daquele jeito? Existiam outras pessoas sábias e inteligentes. Deus é tão bom que ele não centraliza algo em alguém só. Salomão era sábio, o homem mais sábio da sua terra. Mas Deus distribuiu a sabedoria entre os povos, entre os homens que serviam o reino de Deus. Havia um homem que se chamava Bezaliel, e a Bíblia diz que esse homem era artífice em construções de coisas que nós vemos hoje, tá? Que nós só sabemos que existe por conta de Bezaliel. Vou dar um exemplo. A menorá, quem sabe o que é a menorá? Hã? A menorá, aquela lâmpada de 7 pontas. Vocês conhecem como outro nome, né? Castição? Candelabro, castiçal, aquilo é a menorá, em hebraico é menorá. Colabora aí também, né? Só existe alguns elementos só existem por conta desse e outros homens que eram a eles atribuídos tanta sabedoria. Bezaliel, guarda esse nome, tá? Isso que derramou dele da excelência da sabedoria a construir a arca. E entre outras coisas, né? Quando eu olho, assim, só voltando assim para a gente falar sobre sabedoria, quando eu olho a construção, falando de arca, né? A gente logo pensamos a arca da aliança, né? A arca do concerto. Mas quando pensamos na arca de Noé, que foi, ali você sabe que é um símbolo, é uma tipologia da graça de Deus naquela época. Alguém diz não existia a graça no Antigo Testamento. Claro que existia. Olha Deus aqui se manifestando na sua graça na vida de Noé,
Eu falo assim, eu até arrepio, né, gente? Eu até sinto Deus, porque é tão lindo ver a graça de Deus em toda a Bíblia Sagrada. As pessoas ignoram, falam, não tem graça de Deus, não tem o Espírito Santo no Antigo Testamento. Claro que há! Se tivesse graça no Antigo, não teria como ter no Novo. Porque o Antigo é o espelho, o reflexo do que estava por vir, é isso mesmo. Tem como reconstruir o outro, né? Exatamente. Então, você vê que tudo isso nos dá base, nos alicerça para pisar, para caminhar nesse mundo e não apenas refutar ideias contrárias a nossas, mas para nos fortalecer a nossa fé. Por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos. É algo contínuo, né? No português a palavra está no gerúndio. Eu vou continuar aprendendo, vou continuar lendo, vou continuar estudando. Então, estudar a Bíblia nunca vai parar. Você fala assim, eu tenho doutorado, eu tenho PhD, eu tenho isso, não sei o que lá mais. A gente não tem nada. O que a gente precisa é ter vontade de estar sempre debruçado todos os dias. Porque, olha, quantos versículos na Bíblia você já pregou que é o mesmo versículo? Quantas mensagens na Bíblia você já pregou que é o mesmo versículo? Né? Quantos textos você leu na Bíblia que você está cansado de ler? Aí quando você lê, abre novamente, ele fala outra mensagem para você. Né? E a Bíblia chama isso, sabe de quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é um organismo. Quando eu olho para a letra, está escrito como letra, para que os meus olhos e o meu cérebro entenda. Mas quando eu vejo na essência do que é a Bíblia, eu vejo as palavras se movimentando aqui, porque ela é viva e ela vai se formando, ela vai trabalhando. Às vezes no português ela me dá uma palavra, mas no meu coração ela fala outra coisa diferente, profunda, para me trazer restauração, me trazer vida, me trazer força e nos manter de pé, gente. Porque eu não sei vocês, mas o que seria de nós se não fosse a palavra de Deus? Né? Governos, países têm a Bíblia como o seu alicerce, o seu guia. As leis, as instituições, os tratados, né, as leis de Hammurabi e outros mais foram tudo tirados daqui. Dos 10 mandamentos, o povo tirou 613 leis para guiar o povo por um período de milênios e milênios. E nos guia até hoje. Essa é a palavra de Deus. Amém? Eclesiastes, Provérbios já falamos. Eclesiastes, tradicionalmente, fácil essa. Salomão. Cântico dos Cânticos, também tradicionalmente escrito por Salomão. Esses livros, meus amados, expressam a fé por meio da poesia. É lindo isso, né? Você pegar um livro lá de Cântico dos Cânticos, lá, você vê aquelas poesias. Salomão era um poético, um romântico. Ele tinha ali algo com a sua noiva, enfim. Não queremos entrar em outros detalhes, outros méritos, mas era um poeta, né? Cântico de sabedoria, reflexão espiritual. Portanto, só cabe a nós dizer que o Antigo Testamento é uma coleção de livros escritos no decorrer de cerca de 1000 anos, Antigo Testamento, aproximadamente do século... Peraí que eu escrevi errado. Aproximadamente entre o século XV, né, antes de Cristo, até o século V, né, que vai diminuindo até chegar a Cristo, né? É a mesma coisa, 1400 a 400. Antes de Cristo, revelando progressivamente a história, revelando a lei, revelando a fé e o plano redentor de Deus pela humanidade, por nós. Esses livros não são mais intrinsecamente difíceis do que os livros contemporâneos que nós temos hoje. Os escritos que nós temos hoje, não falando da Bíblia, livros que nós temos hoje. Mas eles parecem deslocados do mundo atual. Porque falar da verdade hoje o mundo está upside down, né? O que é certo é errado e o que é errado é certo. Por isso que pregar a Bíblia hoje, olha, eu vou dizer para vocês, com experiência de causa, alguém que já pregou não só nos púlpitos, não só em lugares, mas principalmente nas redes sociais, no rádio, na mídia. Eu pregava isso. E hoje eu sinto a dificuldade de falar certos assuntos hoje que eu falava com tanta clareza antigamente. Por conta disso. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo.
É uma frase que está usando muito nos nossos dias hoje. É o politicamente correto. Então, é complicado, é difícil de aceitar, mas é a realidade. Além disso, o Antigo Testamento registra a revelação divina de Deus a Israel por meio de Israel entre os séculos. Ou seja, Deus usou Israel como exemplo para nós, né? É uma ação empírica de Deus na nossa vida, é o que eu disse no início. Nós vivemos num aprendizado empírico. O que é um aprendizado empírico? É aprendendo com os erros. Então, olhando para os erros que Israel cometeu, as falhas que eles cometeram, nós podemos tirar isso como lição. Não vou fazer. Como também muita coisa que eles fizeram, é claro, nós temos que fazer. Contudo, essa coleção de escritos, de livros, esse compêndio, eles estão imbuídos de autoridade divina que não foi produzida por acaso. Não foi como o Big Bang, surgiu do nada. Deus foi trabalhando na vida do povo, nas sociedades, nos tempos, para trazer até a nós o que nós temos em mão. A Bíblia, o Antigo Testamento, ela veio em determinadas épocas e lugares. Foi composta em um contexto de uma cultura específica, escrita para pessoas de verdade, pessoas reais que enfrentavam problemas relevantes naquele ambiente. Existem problemas que Israel enfrentava que nós hoje não temos como relatar, falar, entender, como por exemplo a escravatura. Falar de um escravo naqueles tempos não é a mesma coisa de falar de um escravo hoje. Como também, guarde isso, não é a mesma coisa escravos nos dias de Jesus, nos dias de Moisés, entre outros, não era como os escravos que nós conhecemos da história dos livros de história do Brasil. Não é a mesma coisa. Escravos naquela época também eram servos. Escravos naquela época tinham acesso a lugares que os escravos que nós brasileiros conhecemos não tem nada a ver a realidade. Então você pode ver como é que funciona as realidades. Nós temos que entender esse mundo para a gente entender a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala de um relato lá em Romanos, fala de servo, agora não chama mais de servo, mais de filhos, a gente não consegue entender. Quando a Bíblia diz que o mordomo, que o diácono, ele é um rupereta, alguém já ouviu essa palavra? Um rupereta, ele era um escravo, um rupereta. Rupereta é aquele, olha, a Bíblia está chamando a palavra no original rupereta para diácono. O rupereta é aquele homem escravo que trabalhava no porão do navio. Já viu um filme assim? Que o navio só se move enquanto alguém está na ponta, batendo no tambor, pum, pum, pum. E o rupereta está lá sentadinho fazendo assim, ó. À medida que o tambor é tocado. Qual é a aplicação disso? O diácono, ele vai mover dentro da obra de Deus à medida que o Espírito Santo vai batendo, o Espírito Santo vai coordenando, ele vai dando as regras, ele vai dando o compasso. E nós somos todos ruperetas, nós somos todos servos que vamos sendo guiados para mover essa tremenda embarcação que é a igreja, que é o povo de Deus. Olha que coisa linda, apenas de uma... Hã? Já deu até uma pregação aí, ó. Entendeu como é que funcionam as coisas? É assim. Então, embora a Bíblia, o Antigo Testamento, tenha vindo à luz em meio a circunstâncias muito diferentes das que prevalecem no mundo contemporâneo, o Antigo Testamento não é primordial, ou seja, um produto único, exclusivo de Israel. E aqui eu vou usar uma palavra, na verdade não é uma palavra, uma sigla, e eu quero que você anote, porque essa sigla vai fazer parte do nosso aprendizado aí. AOP. Guarde essa sigla. Guarde essa sigla. AOP. O que significa, pastor, essa sigla? Antigo, Oriente. Quem leu o livro, lembra. Próximo. A sigla AOP, ela é para Antigo, Oriente, Próximo. Você vai ver muito isso aí no seu livro, tá? Portanto, a mensagem do Antigo Testamento não depende inteiramente da compreensão do leitor
para que tenha nela apenas a cultura da história dos tempos em que essas mensagens foram concedidas. Nós vamos passar a entender, quando a gente caminhar mais para frente, fenômenos bíblicos com base nos que foram encontrados dentro da AOP, do Antigo Oriente Próximo. Haverão declarações, afirmações a respeito do caráter divino que facilmente transcendem, ou seja, vão além das fronteiras culturais e